chorando com a fé. O tocante relato da morte do apóstolo André, irmão de Pedro. No vídeo a seguir, abordaremos a trágica morte do apóstolo André. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de pedir o seu apoio. Se você gostar deste vídeo e quiser nos ajudar a criar mais conteúdos como este, sua opinião é fundamental. Por favor, compartilhe nos comentários suas ideias sobre o vídeo e informe-nos de qual lugar você está assistindo. Se esta for a sua primeira vez assistindo a um de nossos vídeos, inscreva-se para não perder todas as atualizações. O apóstolo André nasceu em Betsaida, uma região da Galileia. Ele era filho do pescador Jonas e irmão de Pedro, de acordo com o Evangelho de São João. O relato narra que André e João eram discípulos de João Batista. Quando João Batista declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus, André e João decidiram seguir Jesus até o lugar onde ele estava hospedado. Foi lá que André encontrou seu irmão Simão Pedro e o apresentou a Jesus. A partir desse momento, André e Pedro se tornaram discípulos de Jesus. Os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos mencionam pouco sobre a vida de André. No entanto, temos como evidência verdadeira que ele, juntamente com seu irmão Pedro, era pescador antes de serem chamados por Jesus. Segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18, Jesus viu André e Pedro lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Ele os chamou para segui-lo, prometendo que se tornariam pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Porém, no Evangelho de São João, no capítulo 1, André é apresentado como discípulo de João Batista. Ao saber que Jesus era o Cordeiro de Deus, André decidiu seguir Jesus até sua casa. Mais tarde, ele trouxe seu irmão Pedro para encontrar o Messias. Esses relatos podem parecer contraditórios, mas podemos entender que, mesmo após o encontro inicial com Jesus, André e Pedro continuaram a se envolver com a pesca. Foi somente quando Jesus retornou à Galileia e os chamou novamente que eles deixaram tudo definitivamente para segui-lo. De acordo com os 4 evangelhos, André foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Nas tradições eclesiásticas, ele é conhecido como Protocletus, ou seja, o primeiro a ser chamado. Ao longo de sua vida, o apóstolo André esteve presente em momentos cruciais do ministério de Jesus, como a alimentação dos 5.000, os ensinamentos sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vemos que André fazia parte do grupo de 120 pessoas que aguardavam a promessa do Espírito Santo em comum acordo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, André e os outros foram cheios do Espírito Santo. Assim, com a ajuda do Espírito Santo, André iniciou seu ministério. Ele levou o Evangelho a várias regiões, incluindo a Ásia Menor, Chipre e ao longo do Mar Negro. Nas tradições ortodoxas russas, disse que o apóstolo André chegou a Kiev, Novgorod, finalmente, estabeleceu a primeira comunidade cristã em Bizâncio, que posteriormente se tornou Constantinopla. Enquanto trabalhava em Bizâncio, André fez diversas viagens à Grécia. Sua última viagem o levou à cidade de Patras, onde ele testemunhou sobre Jesus Cristo e realizou muitos milagres de cura. Durante sua estadia em Patras, ele fundou várias igrejas e batizou muitas pessoas, incluindo a esposa do procônsul romano Egeias. Ao saber da conversão de sua esposa ao cristianismo, Egeias foi à cidade de Patras e tentou forçar os cristãos a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Foi nesse momento que o apóstolo André se apresentou perante o procônsul romano e o advertiu sobre adorar os falsos deuses. O procônsul romano, chamado Egeias, reconheceu André como o pregador dessa seita supersticiosa que os romanos haviam tentado exterminar anteriormente. Em resposta, André declarou que os imperadores de Roma não sabiam que o Filho de Deus havia vindo à terra e ensinado que os ídolos eram demônios que incitavam as pessoas a ofender o verdadeiro Deus, o cristianismo. Ao ouvir as palavras de André, o procônsul romano ordenou que ele fosse preso. No dia seguinte, 21 homens chicotearam o apóstolo antes de amarrarem suas mãos e pés a uma cruz em forma de X. Embora não tenha sido pregado na cruz, o procônsul romano optou por amarrá-lo para prolongar seu sofrimento.
André permaneceu vivo naquela cruz por 2 dias, durante os quais continuou pregando para todos que passavam por ele. Antes de sua morte, o apóstolo André fez uma oração emocionante, expressando seu desejo de morrer pela causa de Jesus Cristo. Ao terminar a oração, ele entregou seu espírito e faleceu. A vida de sacrifício e dedicação de André é admirável. Mesmo diante da fome, perseguições e torturas dolorosas, ele nunca deixou de pregar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu exemplo serve como inspiração para todos nós, pois a recompensa dos apóstolos é imensa. Como mencionado no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, os 12 apóstolos do Cordeiro têm seus nomes inscritos nos fundamentos da Nova Jerusalém. Esperamos que este vídeo seja uma grande fonte de inspiração para você. Encorajamos você a continuar seu caminho em nome de Jesus.